Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 10. Talvez uma das mensagens mais conhecidas e pregadas na Bíblia, falando a respeito do pequeno notável Zaqueu. Creio que todo pregador já pregou sobre Zaqueu. E nós queríamos enfatizar a vida de Zaqueu dentro do tema Vencendo as Barreiras para Conhecer a Jesus. Amém? Lucas 19, versículos 1 em diante, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Vamos orar? Coloque a sua necessidade diante do Senhor agora, o seu pedido, a sua petição, o seu agradecimento, sua ação de graças. Coloque agora diante do Senhor o seu lar, a sua família, os seus queridos. O Senhor está aqui entre nós e Ele está ouvindo a nossa oração. Vamos orar. Senhor, Deus, Criador dos céus, Criador da terra, Deus onipotente, Deus de toda bondade, Deus de todo poder, Deus de toda fidelidade, a Ti nós erguemos nossa voz em oração, unidos, ó Pai, neste ajuntamento solene, Pai, pedindo a Tua bênção sobre nós, pecadores, pedindo que a Sua graça seja estendida aqui sobre nós, sobre cada um aqui, sobre cada família que está nos acompanhando através dessa transmissão, sobre cada pessoa que ainda estará assistindo essa pregação, esse culto, Pai. Senhor, atende cada um dos pedidos, cada uma das necessidades. Receba todo o louvor, todo o agradecimento, toda a gratidão que nós elevamos a Ti nesta noite, Pai. Sê conosco, fala conosco, manifesta a Tua voz, a Tua palavra que é doce, como já tem falado conosco através desses louvores, Pai. Possamos estar nos lembrando essa noite da Sua morte na cruz por nós, não só da morte, mas também da Sua ressurreição, que nos trouxe vida e uma viva esperança. Abençoamos a nação brasileira, pedimos que haja uma união entre todos nesta nação. Abençoamos a nação de Israel, rogamos para que haja paz ali, prosperidade dentro daqueles palácios, paz no meio daqueles... E que a Tua bênção assim seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Zaqueu. Quem nunca ouviu falar do pequeno notável que subiu a uma figueira brava para poder ver Jesus que ia passando? A história de Zaqueu mostra-nos como é importante, é essencial para nós conhecermos a Jesus. Eu diria que a coisa mais importante desse mundo, conhecermos a Jesus, porque quando nós verdadeiramente conhecemos a Jesus, não uma religião, não uma igreja, mas quando conhecemos verdadeiramente a Jesus, a nossa vida é transformada. Todo aquele vazio que nós tínhamos dentro de nós, ele é preenchido. E do nosso interior passam a fluir rios de água viva que saltam para a vida eterna.
Talvez você se lembre quando você conheceu Jesus. Na nossa vida nós temos um ACDC, antes de Cristo e depois de Cristo. E de manhã eu contava mais um pouquinho do meu testemunho, e eu tenho certeza que nunca é demais. Talvez todos aqui já sabem decore e salteado, mas é sempre bom ressaltar mais uma vez, porque eu sou muito grato por tudo que Jesus fez e tem feito na minha vida. Eu tenho certeza, queridos, que eu nasci exatamente para este propósito, para estar falando a palavra do Senhor, para estar trazendo a mensagem do Senhor, para que eu fosse um pregoeiro da palavra de Deus. Eu, como todos já sabem, minha mãe me gerou com mais de 40 anos, e eu nasci em casa, no meio de uma reunião de oração. Ali não havia médicos, não havia parteiros, enfermeiros, ninguém entendia nada de parto, nada de saúde, só tinha um grupo de irmãs que entendiam de oração. E elas estavam fazendo uma reunião de oração em casa, e eu resolvi nascer no meio de uma reunião de oração. Mas o que eu quero enfatizar, queridos, eu fui criado dentro de uma igreja, desde a mais tenra idade. Eu até hoje ainda lembro-me de palavras que eu ouvia dos pregadores no púlpito, e eu tinha 4, 5 anos sentado aí numa dessas cadeiras, que naquele tempo eram bancos. Eu frequentava todos os cultos, porque meus pais levavam-me na igreja em todos os cultos, todas as escolas dominicais eu estava lá, estudos bíblicos, preenchia as revistinhas de escola bíblica em casa. Aos 7, 8 anos, quando eu aprendi a ler, eu já conhecia a Bíblia toda, eu tinha lido a Bíblia toda praticamente. Enfim, eu conhecia tudo da Bíblia, eu havia tido uma vivência na igreja, mas aos 13 para os 14 anos, eu me afastei do caminho. Por quê? Apesar de conhecer a Bíblia, apesar de conhecer a religião, apesar de conhecer tudo da igreja, eu com 4 anos de idade, minha principal brincadeira era dirigir cultos. Eu tinha a minha congregação, que era de patos, galinhas, pintainhos, cães, que tinha lá no quintal de casa, e eu dirigia um culto perfeitamente, eu sabia todos os momentos do culto, toda a liturgia, momento da oração, momento da palavra, momento das apresentações, testemunhos, enfim, eu conhecia tudo de igreja, mas infelizmente eu saí da igreja dos 13 para os 14 anos sem conhecer Jesus. E era nisso que eu queria chegar. Como é importante conhecermos Jesus, não uma igreja, não uma religião, não a Bíblia. A Bíblia é importante conhecermos, mas além da Bíblia conhecermos principalmente Jesus. Quem é Jesus? Para mim, Jesus era um mestre, e ele havia morrido porque ele ensinou coisas boas, porque ele fez o bem a muitas pessoas, então o crucificaram, mataram ele, e por causa disso ele morreu, porque ele foi um bom mestre. Eu via Jesus assim, mas eu ainda não conhecia Jesus como o Filho de Deus que veio a esse mundo para morrer na cruz por causa dos meus pecados, porque apesar de eu ser bom, entre aspas, eu precisava de um Salvador, alguém que morresse no meu lugar, porque o meu destino eterno era o tormento, era o inferno. Enquanto nós não nos conscientizamos disso, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, como diz Romanos 3, 23, e que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, conforme diz Romanos 6, 23, enquanto nós não nos conscientizamos disso, e que pela graça é que nós somos salvos, isso não vem de obras, não vem de nós mesmos, para que nós não venhamos a ser presunçosos, mas é dom de Deus, enquanto nós não nos conscientizamos disso, não conhecemos verdadeiramente a obra que Jesus efetuou na cruz. E a coisa mais importante, queridos, que nós precisamos conhecer é Jesus. Quem é Jesus? Quem é Deus? A forma como eu ver a Deus vai refletir na forma como eu me vejo. Se eu ver a Deus como um Pai bondoso, um Pai amoroso, que fez tudo pelo homem, enviou seu próprio Filho Jesus para morrer na cruz por nós. Se eu não ver Deus assim, se eu não ver Jesus assim, não conhecer Jesus assim, eu vou me achar merecedor da vida eterna, merecedor do céu, ou eu vou me achar um lixo, que eu não mereço o amor de Deus, que eu não mereço a compaixão de Deus, que eu só
mereço o inferno. A forma correta como nós vemos a Deus irá refletir na forma como nós vemos a nós mesmos. E nós precisamos conhecer Jesus. Eu quero que você, cada um aqui, saia daqui nesta noite, as pessoas que estão assistindo em casa também, tenham nesta noite a consciência do que é conhecer Jesus. E que todo o esforço que nós fizermos para conhecer Jesus será bem recompensado, como Zaqueu foi. Todo o esforço que nós pudermos fazer para conhecer Jesus, saber quem é Jesus, vai valer a pena. E vai ser de boa utilidade, muito boa utilidade para nós. Zaqueu, veja bem, e completando o meu testemunho, eu só vim conhecer Jesus verdadeiramente quando eu tinha 19 anos. Porque o vazio que eu estava sentindo dentro de mim, que eu sentia, apesar de eu tentar preenchê-lo com todas as coisas, era difícil eu passar um sábado à noite em casa, que eu tinha que sair, eu tinha que ir para alguma farra, eu tinha que ir para alguma diversão, tinha que ir para alguma balada, tinha que ir para algum show de rock, tinha que ir para algum festival, tinha que ir para alguma viagem, porque senão eu ia me sentir angustiado, deprimido. Hoje, onde eu estiver, eu tenho paz. Depois que eu conheci Jesus, onde eu estou, para mim está bom, não preciso ir a lugar nenhum, não preciso fazer nada, da forma como eu estiver, está muito bom, porque aquele vazio foi preenchido. Mas eu tinha que fazer alguma coisa. E meu horário normal de chegar em casa de sábado para domingo era 5, 6 horas da manhã, e embriagado, porque eu precisava encher a minha cabeça de álcool para que eu pudesse suportar o vazio, que parece que quanto mais eu procurava preencher, mais aumentava. E minha mãe, não se conformando com aquilo, dizendo, esse não é o filho que eu criei, o filho que eu criei para Deus, chegando em casa embriagado às 6 horas da manhã. Ela morreu no dia que ela estava ali no seu caixão, eu vi dois calos nos joelhos dela, ela tinha calos nos joelhos, de tanto que ela orava pelas madrugadas. E eu era testemunha e prova disso, que qualquer hora da madrugada que eu acordasse, eu escutava lá o burburinho dela, orando, madrugadas e madrugadas, horas e horas. E um dia, Deus atendeu a oração da minha mãe. Eu quero dizer para você que não é em vão a tua oração, você que tem orado pelo seu filho, pela sua filha, você que tem orado pelo seu esposo, pela sua esposa, Deus atende a oração. Deus, Ele atende, a oração funciona. Funcionou para minha mãe. E de repente eu comecei a conhecer Jesus, não exteriormente, não dentro de um sistema religioso, não dentro de uma igreja, não dentro de 4 paredes. Na verdade, quando Jesus começou a se revelar para mim, foi no meio da rua, no meio do centro da cidade de São Paulo, no meio daquela agitação do trânsito todo. Jesus se revelou para mim ali, e ali naquele mesmo instante já comecei a sentir algo diferente dentro de mim, é como se ondas estivessem entrando dentro de mim e saindo, é como verdadeiramente a palavra de Deus diz, como se rios de água viva estivessem entrando dentro de mim e ao mesmo tempo saindo, ao mesmo tempo que entrava para limpar, saía tirando coisas ruins, ia entrando aqueles rios, ia saindo coisas ruins, e eu comecei a sentir uma leveza, no meio da rua, uma coisa diferente. De repente eu comecei a amar as pessoas, de repente eu comecei a sentir algo diferente que eu nunca tinha sentido. Já era Deus trabalhando no meu interior. E quando eu fui para a igreja, vamos dizer assim, foi porque eu senti a necessidade de estar no meio de um grupo de pessoas que também tinham sentido essa mesma coisa, e que ali no meio daquele grupo de pessoas eu poderia ser útil de alguma forma, ajudando outras pessoas a sentir o mesmo. Existe hoje uma corrente que diz, a igreja somos nós, não precisamos de igreja, não precisamos de 4 paredes, eu cultuo a Deus em casa mesmo, sozinho. Não é verdade. Jesus instituiu a sua igreja na terra para que nós pudéssemos fazer parte dela, é um corpo, e nós temos a igreja, o corpo de Cristo aqui na terra, para que nós possamos desenvolver os nossos dons, para que nós possamos servir a outros através dos nossos dons, e sermos também ministrados. A igreja funciona assim, olha, é eu olhando nos seus olhos, é eu sentindo o teu calor, é eu sentindo a tua pele, sentindo a tua presença aqui perto, sentindo que você pode me ajudar no momento de dificuldade, sentindo que você está aqui para me dar um apoio, ainda que seja com um olhar, com um sorriso,
É por isso que nós precisamos desse corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Sem isso não tem como nós sobrevivermos na nossa fé. Sem isso não tem como nós crescermos na graça, no conhecimento de Deus. Aqui nós aprendemos, aqui nós também dividimos o nosso conhecimento. Aqui nós crescemos, nós temos essa desenvoltura para atingirmos a maturidade com Cristo. Agora, queridos, como eu já disse, a coisa mais importante neste mundo é conhecermos a Jesus. Você conhece a Jesus? Você entende o que Jesus fez na cruz por você? Você entende a necessidade que Jesus teve de morrer naquela cruz para que você pudesse ser perdoado, eu e você pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados? Temos esse perdão, temos a salvação, a justificação, a vida eterna. Você entende o que é isso? Sem isso, queridos, não adianta, podemos passar 10, 20, 30 anos na igreja, podemos servir na obra do Senhor, fazer coisas e coisas. Sem isto, que é essencial, nós não temos nada. Sem o conhecimento de Deus, sem o conhecimento de Jesus, não temos nada. E aqui nós vemos nesse texto que eu acabei de ler, um homem, pequena estatura, não sei quanto era a altura dele, não sei se era 1,5 m, 1,60 m, 1,40 m, mas ele era baixinho. E ele tinha um desejo no coração de conhecer a Jesus. E ele sabia que Jesus iria passar pelo caminho onde ele estava. Só que haviam algumas barreiras para que ele pudesse conhecer Jesus. Havia a barreira da multidão, que era grande, havia a barreira da estatura, do tamanho dele, ele era pequeno, ele não iria conseguir ver Jesus, porque as pessoas estariam na frente dele. Mas, queridos, quando nós queremos algo, primeira coisa que nós temos que ter, atitude. Primeira coisa, ação. Nós temos que ter atitude, ação para vencer todas as barreiras, vencer todos os obstáculos que se interpõem no nosso caminho, para nós alcançarmos aquilo que nós queremos. E o que Zaqueu mais queria para conhecer Jesus. E olha que ele, vamos dizer assim, era um homem que tinha tudo. Zaqueu era rico, morava numa bela cidade, Jericó, cidade das palmeiras. Era uma cidade bastante procurada pelos turistas. Era uma cidade que as pessoas de classe média alta procuravam para viver. Ele era um cobrador de impostos, mais do que isso, ele era o chefe de todos os cobradores de impostos. Se Zaqueu vivesse nos dias de hoje, ele seria um superintendente da Receita Federal. E os cobradores de impostos naqueles tempos, eles cobravam impostos dos seus patrícios judeus para entregar esse imposto para os romanos, e muitas vezes eles aumentavam por conta própria o valor daquele imposto. Eram pessoas odiadas, eles agiam com desonestidade. Mas Zaqueu, ele tinha no seu coração um anseio, um desejo. Ele sabia que Jesus poderia lhe oferecer algo que ele não tinha, algo que ele buscava, que ele nem mesmo sabia bem o que era, mas ele sabia que Jesus poderia lhe oferecer algo. E Jesus, ele tem para nós a fonte das águas vivas, aquilo que nós precisamos para dessedentar a nossa sede. E naquele dia que Zaqueu sabia que Jesus ia passar por ali, ele tratou de tomar uma atitude para vencer as barreiras, as dificuldades, os obstáculos que havia pelo caminho, e ele foi em frente para conseguir aquilo. E ele resolveu aquele problema subindo numa figueira brava. Olha só, queridos, interessante, né? A figueira brava, ali naqueles dias, nos solos da Palestina, da Judéia, era uma figueira que produzia figos amargos. Somente as pessoas, as camadas mais pobres da sociedade é que se alimentavam dos frutos da figueira brava. As pessoas mais ricas desprezavam aquele fruto, desprezavam aquela árvore. Mas ele escolhe exatamente essa árvore, uma figueira brava, para poder subir. E ali talvez poder ver melhor a Jesus. Ali ele estava tomando uma atitude, ali ele estava procurando um meio, uma forma de poder compensar aquela deficiência, aquela dificuldade com relação à sua altura. Queridos, quando nós temos alguma deficiência, alguma dificuldade,
geralmente essa deficiência, essa dificuldade, ela é superada pela nossa vontade de vencer, pelo nosso desejo de superação. E isso torna as pessoas que têm alguma deficiência, isso torna as pessoas notáveis, isso torna as pessoas, de uma certa forma, vistas de uma maneira diferente pela sociedade. Eu estava lendo hoje a notícia de um jovem de 26 anos, o nome dele Mateus de Araújo Moura Silva. Talvez você já tenha ouvido falar, vai ouvir falar. Mas ele, um rapaz de 26 anos, ele passou num vestibular da Faculdade Federal do Recôncavo Baiano. Ele alcançou uma das vagas de medicina, uma disputadíssima vaga que era de 300 candidatos para uma vaga. Imagine, um rapazinho franzino, escurinho, sem condições, isso que é o mais interessante, vivendo uma família pobre, meio de muitos irmãos, e ele não tinha na casa dele um cantinho, um lugar mais reservado para ele estudar. Ele não podia ir na biblioteca, porque por causa da pandemia as bibliotecas estavam fechadas. Ele conseguiu um quartinho, sem luz, que alguém cedeu para ele estudar. E ali ele procurava ir bem cedinho, logo que o dia clareava, e procurar aproveitar o máximo do tempo até as 17 horas, quando o dia começava a escurecer. E naquele esforço, ele conseguiu uma vaga entre 300 pessoas, uma vaga na Faculdade Federal de Medicina do Recôncavo Baiano. E aí, ele costuma colocar na parede do seu quarto, lá, da casa onde ele mora, para lembrar da sua trajetória, da luta que ele venceu, ele pendurou 3 quadros na parede com as seguintes palavras: sonhe, acredite e conquiste. Sonhe, acredite e conquiste. Sonhe, acredite que você possa superar as barreiras, as dificuldades. Aí ele olhando depois, ele percebeu que faltou uma palavra ficou de fora. E ele escreveu, ele falou, faltou colocar ali a palavra fé, pois sem ela a gente não é nada. Olha só que interessante. E são palavras que a gente tem que ter, principalmente com essa pandemia. São essas coisas que a gente tem que ter. Sonhar, acreditar, conquistar, ter fé. E se uma pessoa, devido às dificuldades, não sonhar, não ter sonho, ela é uma pessoa vazia. Ela é uma pessoa sem vida. Olha só, palavras desse jovem estudante que conquistou uma das vagas entre 300 pessoas, conseguiu uma vaga na tão sonhada Faculdade de Medicina da Faculdade Federal do Recôncavo Baiano. Então, queridos, o que isso tem a ver? Olha, é simples. Todos os nossos sonhos, aspirações, desejos, em tudo nós vamos encontrar algum obstáculo, alguma dificuldade. E é com desejo de superação, e é com o desejo de nós vencermos esses obstáculos que nós vamos vencer. Imagine se Zaqueu não tivesse o desejo de vencer aqueles obstáculos. Imagine se ele não tivesse tido a perseverança. Imagine se ele não tivesse tido a superação. A superação nos leva a nos tornarmos destacados dos demais. Porque em tudo, queridos, em tudo, precisamos superar. Quantas dificuldades? Zaqueu superou a dificuldade da multidão. Ele subiu a uma árvore, mesmo que ela fosse uma figueira brava. Ele não se importou com a sua posição social, com o que as outras pessoas poderiam falar dele. Olha lá o Zaqueu, o homem rico, o superintendente da Receita Federal, subindo numa figueira brava. Ele não se importou com a humilhação, porque o desejo que ele tinha de conhecer a Jesus era maior do que tudo. Olha só, e ele foi recompensado. Quando ele estava lá em cima, Jesus olhou para ele. Diz o texto aqui que Jesus olhou para cima e lhe disse:
Zaqueu, desça depressa, porque eu quero ficar em sua casa hoje. Olha só, Zaqueu não perdeu a oportunidade. O desejo que ele tinha de conhecer Jesus era maior do que tudo. A vontade dele de superar os seus limites, ele alcançou a vitória. Diz que numa festa de emancipação de uma cidade, o prefeito resolveu presentear uma pessoa que precisasse muito, tivesse muita necessidade. Ele resolveu dar um prêmio de R$10.000 e uma compra garantida para o mês inteiro, para a pessoa que conseguisse superar um desafio. E o desafio era este: o prefeito resolveu colocar o prêmio de R$10.000 em cima de um pau de sebo e um vale-compras para o mês inteiro. E ele sabia que a pessoa que realmente estivesse necessitando daquela compra, necessitando daquele dinheiro, iria fazer de tudo para subir naquele pau de sebo bem alto. E várias pessoas tentaram, ninguém conseguia. Chamaram um alpinista, experiente em subir, escalar montanhas, trechos mais difíceis. E esse alpinista fez todos os cálculos, pensou, analisou e tentou, e não conseguiu. Todos eles chegavam a um ponto daquele pau de sebo. Não sei quem aqui já tentou subir em pau de sebo. Já? O senhor Antônio é experiente da vida. O senhor Antônio já conhece tudo na vida. Conseguiu, senhor Antônio? Conseguiu? Não. Joel também? Não? Também? Já conseguiu? Isso que é muito difícil, né? É muito difícil. Também não conseguiu, não. Ninguém. É muito difícil. E ninguém conseguia. Todo mundo chegava a uma certa altura e despencava. Ninguém conseguia. Aí um garotinho chegou, olhou. Quem é que ganha? Quem subir lá? R$10.000. E uma compra, um vale-compra para o mês inteiro. Ah, é? Eu vou tentar. E aí foi. Interessante que chegou naquele ponto que todo mundo não conseguiu ultrapassar. O garoto passou. Só que as pessoas lá embaixo ficavam: desiste, garoto, para, você não vai conseguir, você vai cair daí, é perigoso, volta. E ele foi, conseguiu. Aí, aqueles que não conseguiram, ficaram com a pulga atrás da orelha. Inclusive o alpinista falou: não é possível, eu, com toda a experiência que eu tenho, técnica, não consegui, esse garotinho vem e consegue. E quis saber quem era aquele menino, por que ele conseguiu. Foi na casa dele, descobriu que a casa dele era a mais pobre da rua, e foi conversar com a mãe dele. E a mãe dele contou toda a situação. Olha, esse menino só conseguiu porque nós estávamos necessitados, muito necessitados. E ele, sabendo que aquilo iria ajudar a família, resolveu superar toda a dificuldade e conseguiu. Ah, e tem outra. Ele também só conseguiu porque ele é surdo. E quando as pessoas ficavam lá embaixo dizendo: para, desce, você não vai conseguir, desista, ele não ouvia. E aí ele conseguiu ultrapassar aquele ponto, aquele trajeto que todos desistiam. E é por isso que ele conseguiu. Aí naquele dia, aquele alpinista aprendeu uma grande lição. Quando nós desejamos, realmente queremos algo, nós podemos alcançar, nós podemos conquistar. Nós vencemos as barreiras, nós vencemos, ultrapassamos todos os obstáculos quando nós temos aquele firme desejo. E quando nós fechamos os olhos, ou melhor, os ouvidos, para aquilo que as pessoas podem dizer, tentando nos desmotivar. Certamente, muitos ali tentaram desmotivar Zaqueu. Zaqueu, para com isso, Zaqueu. Você é coletor de impostos, você é desonesto, o mestre nunca vai olhar para você. O mestre não vai te dar a mínima. Com certeza ele ouviu muito isso, Zaqueu. Com certeza. Com certeza, ele foi estimulado a desistir. Mas ele tinha um alvo. Ele desejava algo, ele foi em frente diante daquele desejo que ele tinha, aquele alvo. E quando nós temos um alvo na vida, quando nós temos um desejo, nós fazemos de tudo para alcançar, não é verdade? E o nosso maior alvo nessa vida, o nosso maior desejo tem que ser de conhecer mais e melhor, cada dia mais Jesus, saber quem Ele é, conhecer o seu caráter, conhecer os seus atributos, conhecer as suas qualidades, saber o que Ele fez, o que Ele tem feito, o que Ele pode fazer por nós. É tão maravilhoso quando nós conhecemos Jesus, queridos. E nós precisamos, cada um aqui precisamos conhecer mais e mais Jesus. E quando Jesus então olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, hoje convém pousar na tua casa.
Vale ressaltar aqui que em todo o ministério de Jesus, foi a única vez que Jesus se convidou para ir na casa de alguém. Geralmente ele era convidado. E quantos o convidaram? Ele tinha com certeza ali um lugar garantido, reservado na casa de Marta, Maria e Lázaro, todas as vezes que ele subia até Jerusalém e que ele pousava ali em Betânia. Era uma casa que ele tinha sempre as portas abertas. Mas aqui é diferente. Ele se convidou para ir até a casa de Zaqueu. Olha que honra, que privilégio para Zaqueu. Muita honra, hein? Jesus se convidando para ir lá, no meio de tantas pessoas que haviam ali na cidade. E logo na casa de quem? Um cobrador de impostos. Um homem desonesto. Um homem rico, mas que era um homem vazio. E certamente era a pessoa que mais estava precisando ali de um encontro com Jesus. Só a atitude dele, de subir naquela figueira, de fazer vencer todos os obstáculos, todas as barreiras, superar tudo para ver Jesus, era sinal que ele necessitava. Que quando a pessoa deseja algo, ela não mede esforços. Ela vence, supera as barreiras, todas as dificuldades. E agora, Zaqueu estava lá em cima da figueira e ele precisava o quê? Descer. Aí está outro ponto. Primeiro ponto, eu colocaria assim, eu alistaria assim, para nós conhecermos Jesus. Primeiro, desejar. Segundo, vencer todas as barreiras, superar todos os obstáculos. Terceiro, descer. Sim, Zaqueu subiu, mas agora ele precisava descer. Porque na nossa posição do alto, nós não podemos conhecer Jesus. Para conhecer Jesus, nós temos que descer, temos que nos humilharmos. A água, ela sempre vai encher os lugares mais baixos. A água passa pelos lugares altos e vai encher os lugares baixos. Quanto mais nós descemos, quanto mais nós nos humilharmos, mais o Senhor se revelará a nós. Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele se revelará a nós como a chuva seródia que rega toda a terra. É assim, quando nós descemos, nos humilhamos, o Senhor se revela a nós. Ele gosta de se revelar aos humildes. Ele disse assim ao Pai: Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve revelar essas verdades aos pequeninos. Mateus 11, 27 em diante. É assim. Quando nós nos humilhamos, conhecemos a Jesus, ele se revela a nós de uma forma maravilhosa. Zaqueu desceu, e diz que quando ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Eu gosto de umas traduções mais antigas, a corrigida diz assim: Zaqueu desceu rapidamente e recebeu Jesus gostoso. Ele recebeu Jesus com alegria, recebeu gostoso. E ele não pôs obstáculos, ele poderia colocar um monte de obstáculos. Ó, Jesus, hoje não dá para o senhor ir em casa, eu estou sozinho, minha esposa saiu, e sabe como é, né? Casa que fica só homem, vira aquela bagunça, a casa não está arrumada hoje, que nem minha casa em cima hoje está toda desarrumada desde sexta-feira. Estou sozinho em casa, a esposa saiu, foi para a casa da minha sogra, Dani, Bruno, os netos, a Dani também foi a Usana foi numa excursão hoje para Campos do Jordão, e aí, olha, já viu, né? Casa que está só o homem, junta louça na pia até uma certa altura, roupa pelo chão, a gente aproveita, né? Deixa o quarto bagunçado, fica bem à vontade. Amanhã eu tenho que tratar de correr rapidinho para deixar tudo no lugar e falar para a Sandra com a Gerra, bem, deixei tudo arrumadinho, bonitinho. É assim, imagine, se alguém fala, posso ir na tua casa hoje? Não dá, não. Pode ser o amigo mais íntimo que não vai reparar nada, repara. E a gente fica sem jeito, não sobe lá não, está tudo bagunçado. Zaqueu podia dar essa desculpa para Jesus, falar: Jesus, hoje não dá para o senhor ir em casa, Jesus, nem avisei minha esposa, ela não tem nenhum cabritinho ali assado para o senhor hoje, não tem nenhum cordeirinho para a gente comer, e hoje a mistura, a comida não está muito boa não, Jesus, e eu vou pegar minha esposa de surpresa, e ela fica brava quando eu levo alguém de surpresa em casa, toda mulher é assim, né? Então, Jesus,
Não dá para o senhor escolher outra casa? Não. Zaqueu desceu rapidinho da árvore, recebeu Jesus com alegria e falou: vamos Jesus, não vejo a hora de tu entrar na minha casa. É assim? E se Jesus aparecesse hoje e dissesse para você que queria pousar na tua casa? O que ele ia encontrar na tua casa? A casa toda arrumada, a casa toda bagunçada. Ele ia encontrar lá um ambiente de paz, onde ele pudesse entrar, onde ele pudesse se sentir bem. Ele ia encontrar uma casa em contenda, ele ia encontrar uma casa dividida, ele ia encontrar uma casa como? Como é que Jesus encontraria a tua casa hoje? Se Jesus resolvesse pousar na sua casa, já pensou nisso? Se nós estivéssemos naqueles dias lá de Zaqueu, naqueles dias lá do Senhor Jesus aqui na terra, e ele resolvesse pousar na nossa casa, nós iríamos ficar preocupados em dar o melhor para ele, não é mesmo? Só que nós esquecemos um detalhe: Jesus está aqui na nossa casa todos os dias, ele pousa na nossa casa toda. E como que está a nossa casa para receber Jesus? Temos procurado deixar a nossa casa espiritual aqui, a nossa vida, numa condição que Jesus se sinta bem dentro de nós? Como que Jesus se sente dentro de você? Como estão os seus pensamentos aí dentro? Como são as suas aspirações, seus desejos? Você tem desejo de servir a Ele? Amar a Ele? Como está a sua casa recebendo Jesus? Zaqueu, ele aproveitou aquela oportunidade. Isso é um fator essencial para nós, aproveitarmos as oportunidades que nos são apresentadas na vida. Quantas oportunidades nos são apresentadas todos os dias, diariamente, o tempo todo? Oportunidades que surgem, às vezes surge uma vez só e nunca mais aparece aquela oportunidade. Talvez, com certeza, aquela era a única oportunidade que Zaqueu estava tendo de receber Jesus. Nunca mais, talvez, Jesus iria passar por ali. E se Zaqueu não aproveitasse aquela oportunidade, como seria a vida futura? Lembre-se, todas as vezes que alguém tem um encontro com Jesus, a sua vida muda. Não somente muda a vida da pessoa, mas muda tudo, para a sua casa, para a sua família, para os seus entes queridos. Lembra? Domingo passado nós falamos no encontro da mulher cananeia com Jesus, e a vida dela mudou totalmente. Agora que hoje é o encontro de Zaqueu com Jesus, e a vida dele muda completamente. E a mudança foi repentina, a mudança foi imediata. Isso nós podemos comprovar que quando no versículo 8, Zaqueu toma uma atitude bem radical. Ele disse: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E olha que ele devia ter muito dinheiro, esse homem. Ele resolveu doar a metade de tudo para os pobres. E aí ele tomou outra decisão: se de alguém eu extorqui alguma coisa, eu roubei alguma coisa, eu cobrei algum imposto a mais, eu vou devolver 4 vezes mais. Quem é que toma uma atitude dessa? Somente quem teve um encontro com Jesus e a sua vida mudada, totalmente mudada. A vida de Zaqueu foi mudada, com certeza. Para ele tomar 2 decisões difíceis como essa, dar a metade de todos os seus bens para os pobres e resolver restituir 4 vezes mais a quem ele extorquiu. Teve uma mudança? Teve. E mudança radical. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus tem a sua vida mudada. Lembra-se, na sua vida já houve esse ACDC, antes de Cristo, depois de Cristo. Na minha vida houve, na sua vida também houve. Toda pessoa que tem um encontro com Jesus tem a sua vida mudada. E olha só, a última barreira que Zaqueu ainda venceu, no versículo 7, diz que todo o povo viu quando Jesus foi se hospedar na casa dele. E todo mundo começou a se queixar, os invejosos, e começaram a dizer: Jesus se hospedou na casa de um pecador. O povo fala demais, né? Será que Jesus não sabia que Zaqueu era pecador? Será que ele não sabia que ele estava se hospedando na casa de um homem desonesto? Mas que era até aquele momento. Jesus já não estava mais se hospedando na casa de um homem desonesto.
de um ladrão, ele estava agora se hospedando na casa de um homem transformado, porque foi a partir daquele momento do encontro com Jesus que ele teve a sua vida transformada. E Jesus, na verdade, estava se hospedando, era na casa de um homem honesto, transformado pelo poder de Deus, que teve a sua vida mudada através daquele encontro com Jesus. Que maravilha, não é mesmo? O encontro com Jesus muda a nossa vida totalmente, da água para o vinho. E aí Jesus, respondendo às indagações daquele povo, ele louvou o Senhor, dizendo: hoje houve salvação nesta casa, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E Zaqueu estava perdido, precisava ser achado. Em outros textos, Jesus diz assim: olha, eu não vim para os sãos, mas vim para os doentes, porque não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. É para esses que Jesus veio, para aqueles que são os doentes, que reconhecem que são doentes, que precisam de uma cura, que precisam de uma restauração. É para esses que Jesus veio. Não é para aqueles que se dizem sãos, que se dizem perfeitos, que dizem não precisar de mais nada, aqueles que se bastam. Não, para esses Jesus não veio. Jesus veio sim para aqueles que reconhecem que são enfermos, são doentes e precisam de um tratamento, precisam de uma cura, precisam de uma restauração. E assim, queridos, conclui-se essa belíssima história do homem que teve a sua vida mudada através do encontro com Jesus, do homem que soube superar as suas limitações e que se destacou por isso, por saber superar as suas limitações, vencer as barreiras, vencer os obstáculos e ir em busca daquilo que ele mais almejava na vida, que era ter um encontro com Jesus, conhecer a Jesus, porque ele sabia que daquele encontro com Jesus a sua vida poderia ser mudada, transformada. Qual o seu maior desejo nessa noite? A sua maior meta? O seu maior alvo? Se você disser para mim: olha, o meu maior alvo na vida é conhecer a Deus, conhecer a Jesus, cada dia mais e mais, eu vou ficar satisfeito. Jesus mais ainda. Em recompensa, Ele vai se revelar a você. Ele vai se revelar. Ainda essa semana você vai ter surpresas, experiências maravilhosas com Deus. Deus vai se revelar para você em sonhos. Deus vai se revelar para você em visões. Deus vai usar pessoas. Deus vai abrir o entendimento de você na palavra. Deus vai se revelar de uma tal forma que através desse desejo que você tem no coração de conhecer a Jesus, você vai conhecê-lo mais e mais. Se você já conhece Ele um pouco, você vai conhecer mais ainda. Se você já tem um conhecimento mais gradual de Jesus, de Deus, você vai ter ainda esse conhecimento aumentado, ampliado. E é tão bom quando nós conhecemos Jesus. Isso nos dá segurança, isso nos dá paz. A gente passa a compreender o porquê de tantas coisas na vida. A gente tem uma vida mudada, transformada, através desse encontro com Jesus, que nos proporciona esse conhecimento. Por isso que eu quero orar com você nessa noite, nesse momento. Não só por você que está aqui, mas por você que está acompanhando essa transmissão, por você que ainda vai assistir essa mensagem. Eu quero pedir que o conhecimento de Deus venha sobre a tua vida, de uma forma assim maravilhosa. Que se havia algum ponto obscuro que você não estava entendendo nesse caminho, que você não estava entendendo nas coisas de Deus, esses pontos obscuros vão se desfazer. E você receberá a revelação plena. Como o texto de Oséias 6,3. O conhecimento do Senhor virá sobre a tua vida da mesma maneira como o dia vai clareando. Da mesma maneira como a chuva que cai, começa a cair mansinha, fininha, vai aumentando, vai regando toda a terra. É esse conhecimento de Deus que eu quero sobre a tua vida, que Jesus quer sobre a tua vida. Ele quer que as coisas se tornem para você cada vez mais alvas,
claras, que você venha compreender os propósitos dele na sua vida, que você venha conhecer, descobrir o seu chamado. Quantos até hoje não entenderam o chamado que Deus tem para a sua vida? Quantos ainda não compreenderam o que Deus tem feito, o que Deus quer fazer, o que Deus vai realizar? Deus quer que você tenha um conhecimento pleno da vontade dele na sua vida, um conhecimento pleno da pessoa maravilhosa que ele é. Quando nós conhecemos a Jesus da forma como ele é, passamos a ter segurança. E quando nós descobrimos que nós somos filhos amados da pessoa maravilhosa de Deus, como nós nos sentimos seguros. Nós sentimos segurança, nos sentimos queridos, nos sentimos recebidos, não rejeitados, nos sentimos nos braços do Pai mais amoroso que há. Como é importante conhecermos a Jesus. Fique em pé junto comigo. Diga assim: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus, ser achado nele. Eu quero conhecer mais e mais. Oh, la balash. Ne planta la cheva samanda la chevas. Eu me lembrei de um vídeo que mostra um rapaz, acho que vocês já devem ter visto. Ele está saindo de uma experiência de quase morte, no meio de uma mesa de um centro cirúrgico. E quando ele volta à vida, ele grita emocionado: Ele é lindo, Ele é lindo, Ele é lindo, Jesus é lindo, Jesus é lindo, Jesus é lindo, Jesus é lindo, eu vi Ele, Jesus é lindo, Jesus é lindo. Aquele rapaz teve uma experiência, um encontro com Jesus na sua experiência de quase morte. E ele volta assim sem se conter, dizendo que Jesus é lindo, Jesus é lindo, Jesus é lindo. Teve um outro senhor, que ele era professor no Instituto Bíblico de Pindamonhangaba. E numa noite que ele estava ministrando aulas ali naquele instituto, experiência real, ele também teve uma experiência de quase morte. Ele morreu, teve essa experiência de quase morte, e ele disse que ele viu o sorriso de Cristo. Diz que foi o sorriso mais meigo, mais lindo que ele já viu em toda a vida dele. Cristo sorrindo de braços abertos, esperando ele ali, olha. Só que ele teve que voltar. Imagine o dia, queridos, que nós estivermos vendo o sorriso de Cristo para nós, dizendo: vinde, amados meus, vinde, amados meus, vinde ao descanso eterno, vinde ao repouso depois de toda essa dura jornada nessa vida, depois de toda essa dura labuta. Vinde ao encontro eterno comigo. Aqui você já não mais terá dor, aqui você já não derramará mais lágrimas, aqui você já não terá mais tristeza, porque todas as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se faz novo. E aqui nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura podem te separar do meu amor. Vinde, amados meus, vinde ao seu descanso eterno.